Música. Há instantes na existência em que não te sentes despedaçado, não te sentes bem, não sentes absolutamente nada, e quase ninguém aborda esse tema, ninguém te avisa o quão estranho é quando as tuas próprias sensações se calam, como se alguém tivesse baixado a intensidade das luzes no teu cérebro, sem qualquer aviso. As pessoas imaginam que a apatia emocional é algo teatral, mas na maioria das ocasiões é discreta, é imperceptível. Por vezes, manifesta-se como ficar no quarto a fitar a parede, nem triste nem alegre, apenas em suspensão. Outras vezes, é simular um riso porque sabes que deves fazê-lo, ou fingir entusiasmo porque a circunstância o exige, ou afirmar a alguém que estás tudo bem porque já nem percebes o que significaria não estar. E a realidade é que há quem se habitue tanto a esta ausência, música de sentimento, que passa a crer que essa é a sua essência. Música meirines. Ao mergulharmos na psicologia com profundidade, percebemos que o entorpecimento emocional não é um traço de caráter. É um indício, uma mensagem, um mecanismo de defesa. É a mente a dizer: preciso de te resguardar de algo que ainda não estás preparado para enfrentar. A maioria das pessoas crê que o oposto de sentir é a indiferença, mas isso não é bem assim. A indiferença é quando não te importas. O entorpecimento emocional é quando queres importar-te, mas não consegues. Música é quando desejas experimentar emoções, mas algo no teu interior desliga o interruptor. E essa distinção é crucial porque desvenda algo profundo sobre a psique humana. Não fomos concebidos para sermos desprovidos de afeto, fomos feitos para resistir a sentimentos avassaladores demais para aguentarmos. Mas deixa-me levar-te a um lugar conhecido. Imagina um episódio do teu passado em que antecipavas uma emoção intensa. Um instante que aparentava capaz de alterar tudo no teu ser, mas em vez disso, sentiste o vazio. Talvez tenha sido uma decepção silenciosa, talvez um revés, talvez uma contenda, um fecho, uma despedida. Preparaste-te para o embate, para a maré de melancolia, fúria ou pavor, e nada chegou, apenas o mutismo, um vazio peculiar, como se a tua mente se interpusesse entre ti e as tuas reações e dissesse: hoje não. Essa é a psicologia do adormecimento afetivo. Não é uma avaria, é um sistema de proteção, bastante sofisticado. A tua mente pode bloquear o tratamento emocional da mesma forma que o corpo anula a dor em estado de choque. Não quer dizer que estejas danificado, significa que foste resiliente durante demasiado tempo. Música significa que transportaste cargas pesadas sem nunca as pousares. O corpo cede à fadiga física. Música. A mente rende-se à exaustão sentimental, mas em vez de ruir, fecha as portas. Quando os psicólogos analisam indivíduos que nada sentem, frequentemente, música identificam padrões recorrentes. Nem todos os possuem, mas muitos exibem pelo menos música 1. Sobrecarga afetiva, tensão prolongada, frustrações repetidas, autodefesa adquirida ou contextos iniciais onde revelar sentimentos não era seguro ou proveitoso. Quando estes elementos se acumulam, o aparato emocional ajusta-se ficando em silêncio. Música. Costumamos visualizar o entorpecimento como um abismo gélido, mas trata-se na verdade de um escudo forjado nos momentos que doeram em excesso, das lutas para as quais não houve oportunidade de encarar, música das obrigações que assumiste solitário, das expectativas que nunca pudeste abandonar. Mas o aspecto que ninguém esclarece é o quão isolador se revela. Não uma solidão estrondosa, mas a subtil. Música. Aquela em que te sentas rodeado de gente e sentes-te por trás de um muro de vidro. Vês-nos, ouve-nos, mas música não te ligas como outrora. Não captas aquela faísca, aquele calor, aquela profundidade música de compaixão. Começas a perder a memória do que era a excitação, começas a desinteressar-te por paixões antigas, música, e dizes a ti mesmo: talvez seja só a maturidade ou talvez seja esta a minha nova identidade. Mas no fundo, uma vozinha questiona se algo te pode resgatar. Existe um termo na psicologia designado por blunt emotional, quando tanto as alegrias como as tristezas se nivelam. Não há picos, não há vales, apenas uma existência equilibrada no meio. E, curiosamente, muitos que passam por isto mantêm uma rotina impecável. Vão trabalhar, conversam com amigos, respondem a mensagens, riem nos timings certos, parecem perfeitamente normais. Música.
Essa é a ironia do entorpecimento. Camufla-se tão bem que nem tu próprio dás conta do quão afastado te tornaste, mas quero partilhar contigo algo essencial: música. O entorpecimento emocional é recuperável. A mente é maleável. As sensações não se evaporam. Música. Elas aguardam. Escondem-se sob a camada até a mente se sentir segura para as readmitir. Música. E a segurança não se resume ao teu redor. Reporta-se ao teu universo interior. Ao fato de a tua mente confiar que podes gerir o que sentes. Música. Pensa em alguém que cresceu numa casa onde expor emoções resultava em ser desvalorizado ou mal interpretado. Nesse meio, os afetos tornam-se fardos. A estratégia mais segura acaba por ser o silêncio, não o silêncio exterior, mas o interior. Música. A mente aprende a reprimir sentimentos não por escolha própria, mas por necessidade absoluta. E esse mesmo hábito pode acompanhar-te até a idade adulta sem que dês por isso. Quando surge algo estressante, avassalador ou confuso, o teu cérebro ativa de imediato um mecanismo de anestesia. É um padrão enraizado, um instinto de sobrevivência. Por vezes, a apatia emocional não resulta de vivências antigas. Surge no agora. Música. Quando o dia a dia se torna excessivamente rotineiro, repetitivo, sufocante ou exigente, as emoções podem desligar-se como forma de poupar recursos mentais. A mente conclui: não aguento isto tudo de uma vez. Música. Assim, entra num modo de sensações mínimas, e isso pode ocorrer não em crises intensas, mas em fases prolongadas de tensão subtil e persistente. É como uma geada emocional. Música. Não percebes que a sensibilidade está a esmorecer, até que, num certo dia, acordas e vês que desapareceu por completo. E eis o que mais choca as pessoas. A apatia nem sempre é desagradável. Na verdade, para muitos, torna-se reconfortante. Um refúgio calmo, previsível, uma existência de baixa manutenção. Quando estás apático, evitas decepções, desgostos, música, medos. Mas também perdes a alegria, o entusiasmo, os laços afetivos. É como habitar debaixo de água, sereno, abafado, opressivo, lento. O mundo mantém-se igual, mas parece remoto. O que intriga os psicólogos é a forma como a mente tenta preencher esse vazio. Alguns mergulham no trabalho até ao esgotamento. Outros buscam distrações incessantes com música e entretenimentos. Há quem se isole na solidão. Alguns viram hiperactivos, na esperança de que o sucesso reacenda sentimentos. Outros optam pela evasão, pois a ausência de emoção é mais simples do que lidar com o desconforto de sentir. Cada um lida à sua maneira, mas o objetivo é idêntico: fugir do silêncio interno. Se alguma vez te sentiste emocionalmente apático, talvez reconheças situações em que te perguntam: estás bem? E respondes que sim, só porque não tens forças para elaborar. Ou instantes em que algo positivo ocorre e sabes que devias festejar, mas o sentimento não aflora. Ou quando achas que devias chorar, mas as lágrimas teimam em não cair. Ou ainda momentos em que te questionas se estás a endurecer, quando na verdade estás exausto, profoundly exausto, esgotado no plano emocional. A maioria não compreende que a apatia não é a falta de emoção, é o acumular de sentimentos não processados em excesso. É como baixar o som de um rádio que começou a tocar demasiado alto. Ainda captas um murmúrio distante, mas é mais fácil ignorá-lo até que, de repente, o volume sobe sem aviso e recordas que as emoções nunca se foram. Estavam apenas em espera. É aqui que a psicologia se torna profundamente humana. Quando os investigadores falam com quem relata longos períodos de apatia emocional, muitos a descrevem através de imagens. Sinto-me a viver na cabeça em vez do coração. É como estar preso num quarto com todas as janelas fechadas. Parece que algo em mim se calou. Estas metáforas contam porque a apatia não é uma vivência racional. É poética, sensorial, silenciosa. Mas há algo de belo nisto. A apatia afeta frequentemente quem sente intensamente, não quem nada sente. É um corte temporário, não um estado definitivo. E, paradoxalmente, aqueles que afirmam não sentir nada guardam, por baixo da superfície, alguns dos mundos emocionais mais profundos. Não são insensíveis, são protectores, são prudentes. Música, carregam mais do que confessam. Por isso, muitos apáticos revelam uma compaixão imensa. Conseguem detectar as emoções alheias, mesmo quando as suas próprias lhes escapam.
A psicologia explica isto com uma teoria. Ao bloquear sentimentos internos, a mente agudiza a percepção externa. Daí que alguém apático possa preocupar-se profundamente com os outros, ainda que não aceda às suas próprias experiências íntimas. Contudo, a apatia emocional tem um lado menos falado: o receio de que os sentimentos regressem. Muitos que nada sentem temem em segredo que, ao recomeçarem a sentir, tudo irrompa de golpe. A tristeza, a irritação, o peso, as recordações. Por isso, evitam o que possa despertar emoções, inclusive as positivas. Fogem das ligações, pois estas exigem exposição, evitam o amor que pede abertura. Recusam mudanças que podem ativar sentimentos que não sabem gerir. E assim surge um paradoxo estranho. O medo de sentir sobrepõe-se ao anseio por sentir, não por rejeitarem a felicidade, mas porque ela traz sempre perigos. E quem atravessou tormentas emocionais suficientes vê até o sol como ameaça. Mas e se te dissesse que a apatia emocional não marca o fim dos sentimentos, mas o início de uma compreensão mais profunda? Música. E se esse sossego interior não for um defeito, mas uma pausa, um reajuste, um instante em que a mente se diz: deixa-me reorganizar tudo antes de avançares. Porque as emoções não se evaporam. Elas ficam à espera que regressemos a elas quando estivermos preparados. Às vezes, a prontidão chega devagar, em instantes de minutos. A primeira ocasião em que algo te faz rir de surpresa. A primeira vez que sentes um leve formigueiro de entusiasmo. Música. A primeira conversa que te agrada um pouco mais do que o habitual. A primeira melodia que desperta em ti uma sensação há muito esquecida. Estes instantes podem parecer insignificantes, mas são indícios de que o teu universo emocional interior está a despertar novamente. Quem sente vazio não está a perder nada. Está em transição. Está a mudar de um estado interno para outro. E as transições são desconfortáveis, são desorientadoras, estão cheias de quietude e contemplação, mas também rebentam de possibilidades. E a realidade é que a apatia emocional não é algo para temer. É algo para compreender. Porque ao compreendê-la, aproximas-te mais de ti mesmo, ajuda-te a perceber que não estás vazio. Estás a salvaguardar algo valioso. E assim que descobres o que é, podes começar a libertar as emoções de novo, com cuidado, aos poucos, no teu ritmo. Mas o que ninguém te conta é que a apatia emocional não significa que deixaste de importar-te. É um sinal de que te importaste demais, durante demasiado tempo, sem um sítio para despejar toda essa doçura. E no fim, até o coração mais robusto cansa de ser o primeiro a sentir tudo, o que carrega por mais tempo, música e o que esconde no mais profundo. Então, a mente intervém. Envolve o coração numa camada serena de isolamento. Não para te prender, não para te magoar, mas para te dar espaço para a respiração. E talvez seja isso que mais se interpreta mal. A apatia não é frieza. É conservação, é o teu mundo interior a pausar-se até que o mundo exterior pareça seguro o suficiente para as emoções regressarem. Não estás avariado por não sentires nada. Estás a proteger-te da única forma que a tua mente conhece. Pensa nas alturas em que a vida exigiu de ti mais do que tinhas para oferecer. Os prazos apertados, as obrigações, as expectativas, o esforço emocional não dito. Quando a existência se torna um teste incessante, o sistema nervoso entra em modo de poupança. Tenta preservar a tua energia ao desligar as partes de ti que consomem mais combustível emocional. Isto não é fraqueza, é tática. Até em estudos sobre estresse prolongado, os investigadores descobriram que as pessoas entram frequentemente numa fase designada por exaustão afetiva. Não é tristeza, não é raiva, não é medo. É um estado atenuado onde as emoções se afastam porque a mente tenta manter-te operacional. E de um modo curioso, a apatia emocional é uma das formas mais sofisticadas de resistência mental. Significa que a tua mente recusou ruir, recusou deixar que tudo te atingisse de uma vez, criou distância, criou quietude, criou espaço, mas essa quietude pode parecer infinita. E por vezes, o mais difícil é não saber quando as sensações voltarão. Algumas pessoas acordam uma manhã e de repente sentem tudo outra vez. Uma onda de calor, ou um alívio repentino, ou uma mudança subtil no peito. Para outros, regressa mais pausadamente, em centelhas pequenas como tremores de emoção que mal notas. E para alguns, a apatia desvanece só quando a vida se torna suave o suficiente para o coração se abrir de novo.
E a suavidade é algo que raramente nos concedemos. Exigimos rendimento, exigimos força, exigimos resistência, mas a apatia não reage à pressão, não cede à força, responde à empatia, ao repouso, à estabilidade, a instantes em que a mente finalmente para de se preparar para o próximo golpe. Para muitos que não sentem nada, parte da luta surge de viver em modo de sobrevivência por tanto tempo que esquecem como é a segurança música. Quando viveste com incerteza, decepção ou instabilidade emocional, a apatia torna-se um refúgio conhecido. Podes até sentir culpa por não sentires nada, música o que torna o peso ainda maior. Mas a culpa é mal direcionada. A apatia emocional não é culpa tua e não é um defeito. É uma reação aprendida, moldada pela vivência. E é por isso que importa compreender a tua própria história emocional. Não de forma teatral, mas contemplativa. Música. Pergunta-te: quando foi a primeira vez na tua vida que sentir demais deixou de ser seguro? Quando a vulnerabilidade levou à desordem? Quando aprendeste a reter tudo? Quando descobriste que o silêncio era mais simples do que a expressão? Podes não ter memórias nítidas ou respostas evidentes, mas o teu corpo recorda. Os teus padrões. Lembra-te, a versão de ti que aprendeu a bloquear as emoções ainda tenta proteger-te. Mesmo agora, a apatia emocional não é música sinal de que te perdeste. É um sinal de que alguma parte de ti ainda não se sente segura para regressar. Mas o belo é que vai acontecer. O sistema emocional não é frágil. É elástico, é flexível, é sensível. Música. As sensações voltam quando a mente percebe quando está preparada. Por vezes, essa prontidão surge nos instantes mais improváveis. Uma conversa profunda, uma criação artística, uma manhã serena, uma melodia tocante, um gesto simples de bondade. Estes instantes infiltram-se pelas fendas da apatia e recordam-te que algo no teu interior permanece desperto, atento, apto a experimentar sensações. Uma das revelações mais impactantes na psicologia é que as emoções não se evaporam por completo, não se extinguem de vez, elas reorganizam-se. Music aguardam o contexto adequado, esperam pelo instante propício, esperam pela tua versão renovada, aquela que se mostra mais consciente, mais equilibrada, mais resiliente, mais empática. Mas vamos abordar o outro aspecto da apatia emocional, aquele que se dissimula por trás do sucesso. Music. Muitos indivíduos emocionalmente entorpecidos transformam-se em pensadores obsessivos, realizadores incansáveis ou pessoas excessivamente zelosas. Esforçam-se ao máximo para se manterem ocupados. Music, porque o repouso poderia despertar sentimentos que ainda não estão preparados para enfrentar. O êxito vira fugas, a azáfama serve de escudo. A mente raciocina: se eu continuar em movimento, não terei de lidar com nada. Music. E num mundo que exalta a eficiência, ninguém indaga pelo preço emocional de se ser music infalivelmente forte. Dizem frases como: és tão disciplinado, ou nunca te queixas, sem perceberem que, por vezes, a falta de emoção não é vigor, mas cansaço profundo. Existe também um padrão psicológico designado por music dissociação, uma forma leve e frequente de distanciamento mental. Não é algo teatral, é discreto. É quando sentes que estás a observar a tua vida em vez de a viver, quando te sentes presente, mas não inteiramente ligado. É a mente a recuar para evitar o excesso de carga. E muitos que afirmam não sentir nada, estão, na verdade, a vivenciar esta dissociação subtil sem o saberem. Contudo, há algo encorajador. A mente não permanece dissociada para sempre. Os humanos não estão programados para existências emocionalmente isoladas. Music. Estamos programados para o sentido, para os laços, para a profundidade relacional. Estamos programados para sentir. Music. Mesmo que as sensações regressem devagar, mesmo que cheguem suaves, mesmo que venham em ondas tranquilas em lugar de tormentas, music, elas regressam. O sistema emocional é como um rio gelado. Pode parecer imóvel, mas debaixo da superfície a água flui sempre. Os pensamentos circulam, as recordações alteram-se, o coração reajusta-se, e por vezes o que aparenta ser apatia é na realidade uma metamorfose. Raramente se discute como a apatia pode indicar um crescimento interno, music, porque antes de entrares numa nova fase emocional de ti mesmo, os padrões emocionais antigos tendem a acalmar-se.
É como se a mente estivesse a preparar uma atualização de partes tuas. Não de forma técnica, mas psicológica, libertando-se de ligações antigas, feridas passadas, temores obsoletos, abrindo espaço para algo fresco, ainda que esse novo ainda não tenha chegado. Music. A apatia pode ser uma sala de espera, não eterna, mas sazonal. E se estiveres nessa fase, não significa que estejas bloqueado, significa que estás em transição entre o que eras e o que estás a tornar-te. Às vezes, o coração silencia-se antes de reaprender a expressar-se numa língua renovada. Mas há mais uma coisa que as pessoas esquecem. A apatia não implica solidão. Muitos dos que encontras diariamente já se sentiram emocionalmente entorpecidos e nunca o mencionaram. Sorriem, riem-se, cumprem os deveres, comparecem, mas no fundo podem experimentar uma distância serena das próprias emoções. Music tal como tu. E talvez por isso a apatia emocional seja uma das lutas internas mais negligenciadas. Music é invisível, muda e simples de ocultar. Mas se contasses a alguém de confiança. Ultimamente não sinto quase nada. Music ficarias admirado com quantos responderiam. Eu também passei por isso. Há algo profundamente humano em perder o contato com as emoções. Quase music todos o vivenciam em algum momento, sobretudo em períodos desafiantes da vida adulta. Não é uma anomalia rara. Music é uma reação habitual a um mundo intrincado. Contudo, a apatia torna-se dolorosa quando começamos a culpar-nos por ela. Quando music nos interrogamos, por que sou assim? Ou, o que há de errado comigo? Ou, por que não sinto como os outros? Music. Estas indagações não esclarecem, geram tensão, e a tensão agrava a apatia. Em vez disso, imagina perguntas mais gentis. De que me estou a proteger? Music. Qual parte de mim se sente exausta? O que me faria sentir seguro de novo? Estas questões não impõem emoções, convidam-nas, e os convites são a forma como o mundo emocional melhor responde, e agora, algo essencial. O regresso das emoções frequentemente inicia-se com sinais corporais em vez de emocionais. O teu corpo desperta antes dos music teus sentimentos. Talvez a respiração se torne mais profunda. Talvez o peito se sinta mais leve. Music. Talvez comeces a dormir melhor. Talvez comeces a reparar na volte a notar a beleza que o rodeia. Essas pequenas alterações contam muito, pois a mente e o corpo estão interligados. Music. Assim que uma parte inicia a recuperação, a outra acompanha. Existe algo verdadeiramente forte na forma como nos voltamos a ligar a esses simples deleites. Uma chávena de chá tépido, um raio de sol gentil, música, uma ideia tranquila, uma sensação reconfortante e habitual.